galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, com o professor Maicon Diniz, tá bom? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o gênero textual mitos e lendas. Um gênero que é bastante conhecido por vocês e que também é do agrado, né, de todo mundo. Todo mundo gosta de ouvir os mitos e as lendas que existem no nosso mundo, no nosso estado, na nossa região, não é verdade? Então vamos acompanhar aí. Lembrando de fazer anotações das informações que são colocadas aqui no caderno de vocês, tá bom, galera? Então vamos lá. Quais são as características do mito? O mito, eles são histórias sagradas criadas por um povo e contadas oralmente, geração em geração, para explicar fatos e fenômenos naturais, como o surgimento do mundo e a existência dos seres vivos. Tem como personagem divindades, é uma característica bastante importante do mito, né? Porque todos os personagens são divindades dotadas de poderes extraordinários, que são superiores aos dos homens, dos humanos, que atuam interferindo na origem e destino da humanidade. Os mitos ele têm como personagens seres sobrenaturais, como deuses e os semideuses. Aqui tem um exemplo de um mito, que é o mito indígena do Sol. Tá? Então escutem aí a leitura. Antigamente, muito antigamente, no tempo em que vivia entre os tucunas, o Sol era um moço forte e muito bonito. Por ocasião da festa de Moça Nova, o rapaz ajudava sua velha tia no preparo da tinta de urucu. Ia à mata e trazia uma madeira muito vermelha, chamada muirapiranga. Cortava a lenha para o fogo, onde a velha fervia o urucu para pintar os tucuna. A tia do moço era muito mal-humorada. Estava sempre a reclamar e a pedir mais lenha. Um dia o sol trouxe muito muirapiranga e a velha tia ainda resmungava, insatisfeita. O rapaz então resolveu que acabaria com toda aquela trabalheira. Olhou para o fogo que ardia, soltando longe suas faíscas. Olhou para o urucu borbulhante, vermelho, quente. Desejou beber aquele líquido e pediu permissão à tia, que consentiu. Bebe, bebe tudo e logo, disse zangada. Ela julgava e desejava que o moço morresse, mas à medida que ia bebendo a tintura quente, o rapaz ia ficando cada vez mais vermelho, tal qual o urucu e a muirapiranga. Depois, subindo para o céu, intrometeu-se entre as nuvens e passou desde então a esquentar e a iluminar o mundo. Então aqui é o mito sobre a origem do Sol, tá, pessoal? Quer dizer que é verdade? São histórias contadas, tá, pessoal? Mitos são invenções do povo. Quais são os elementos da narrativa que vão compor o gênero mito? Os personagens, aí você vai lembrar que são deuses e semideuses dotados de poderes extraordinários que ultrapassam os poderes dos homens. Vai ter um tempo, esse tempo ele pode ser psicológico ou cronológico. Tem o espaço, que é o ambiente onde a história vai se desenvolver, e tem um narrador que vai contar a história. Quais são as características do mito? Ele vai ter caráter explicativo ou simbólico, porque ele vai explicar o surgimento de algo ou de alguma coisa. Relaciona-se com uma data ou com uma religião. Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como deuses ou semideuses. Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos, desde que as pessoas de determinada cultura agreguem uma simbologia que torne um fato relevante para as suas vidas, e todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são base para vários mitos diferentes. Vamos assistir agora um vídeo, tá? Um mito muito conhecido, que se chama o Mito da Caixa de Pandora. Tá? Eu acredito que vocês já ouviram falar, ou talvez já tenham lido essa história. Tá? Então vamos assistir aqui um vídeo que conta a origem da Caixa de Pandora. Na mitologia grega, Pandora é a primeira mortal da humanidade. Ela foi criada a pedido de Zeus, por Hefesto, deus do fogo. Mas não era uma mortal qualquer, pois foi agraciada pelos deuses com toda a sorte de bênçãos e habilidades. Elegância, emoção e desejo foram dados por Afrodite, o domínio da linguagem por Hermes. Atena, por sua vez, lhe deu a capacidade de bordar e tecer, e ainda outros deuses lhe deram outras habilidades que homens e mulheres buscam ainda hoje incansavelmente. Finalmente, de Zeus
ela recebeu 2 presentes. E é aqui que as coisas se complicam, pois tinha uma grande trapaça nisso tudo. Uma espécie de cavalo de Troia. Algo terrível. Você sabe o que é? Eu sou o Alisson e o vídeo de hoje do Super Leituras é sobre o mito da Caixa de Pandora. Ao final do vídeo, nós temos a nossa própria caixa para te dar. Abrir ou não, cabe a você. Mas voltamos a essa intrigante história. O primeiro presente de Zeus foi dotá-la de curiosidade, algo tão necessário para se desbravar o novo, mas que exige de nós, humanos, muita prudência. Em algumas versões do mito, tal presente foi dado por Hera. E o segundo presente foi uma caixa bem fechada e com ela uma ordem bem clara. Pandora nunca poderia abri-la, em hipótese alguma. E mais, ela não tinha a menor ideia sobre o conteúdo da misteriosa caixa. Pandora foi dada em casamento a Epimeteu, um titã, irmão de Prometeus, que, desobedecendo os deuses, deu fogo aos primeiros humanos que tinham sido por ele criados. Tal desobediência custou caro a Prometeus, mas isso é outra história. Apesar da grande falta que sentia do irmão, Epimeteu se encantou com Pandora. Ela era cheia de encantos, e o mundo era um lugar maravilhoso. Mas lembre-se que junto ao encanto também tinha curiosidade. E o que podia ser mais curioso que a misteriosa caixa, presente dos deuses? Que fortuna se escondia dentro dela? Pensava Pandora consigo. Riquezas, poder, conhecimento. Você, tendo recebido algo dessa natureza, passaria a vida sem olhar dentro da caixa? Ou, como Adão e Eva, acabaria por comer do fruto da árvore proibida? Imagine-se diante de grandes dificuldades, e se o conteúdo pudesse ajudá-lo com esses problemas? E se tudo não passasse de um teste? E se um dia a caixa fosse tirada de você? Reflita por um instante, o que você faria? Apesar da ressalva de que nunca deveria olhar o que tinha dentro da caixa, descobrir o mistério tornou-se uma grande obsessão para Pandora. O que poderia ser? O que sucederia a ela se abrisse tal caixa? Talvez ela tenha pensado, e se eu olhar apenas um instante? Os dias foram se passando, e a curiosidade dentro dela cresceu ao ponto em que se tornou maior do que o medo da obediência aos deuses. Ela iria enfim abrir a caixa e desvendar os seus segredos. Estava decidida. Assim que entreabriu a caixa, grandes males e pestes de toda sorte saíram pelos ares, como a doença, a morte, o conflito, os ciúmes, o ódio, a fome e a paixão. Era um turbilhão de desespero e sofrimento terrível. Pandora, desesperada, tenta trancar todo aquele mal de volta na caixa. Mas era tarde demais. Uma vez livres, eles não mais poderiam ser presos. O terrível Zeus havia propositalmente escondido na caixa todos aqueles males e sofrimentos que atormentam a humanidade. Mas essa ainda não é o final do mito da Caixa de Pandora, pois ao fechar a caixa rapidamente, acabou deixando aprisionado uma outra força que ainda não havia conseguido fugir de lá. Mas dessa vez era algo diferente. Ela sentiu algo bom e de um calor reconfortante. Apesar dos males liberados, o ato de Pandora havia também liberado a esperança no mundo. Apesar do mal, da catástrofe e do sofrimento, a esperança sempre estaria presente e com ela a possibilidade de superação. Esse mito coloca muitas questões diante de nós, tais como: estamos preparados para arcar com as consequências de tudo o que nos é desconhecido? Qual é o limite? Até onde devemos ir? Você acha que o ser humano tem aberto a caixa de Pandora? Isso é certo ou errado na sua opinião? Coloque nos comentários. Como prometido, nós também temos algo para você abrir. Mas antes é importante ressaltar que esse é um mito muito antigo e ao longo da história
detalhes e mesmo versões um pouco diferentes foram surgindo, como é comum nos mitos, alegorias e outras formas de narrativas. Então, pessoal, vocês assistiram aí o vídeo contando um pouco da história da Caixa de Pandora, que segundo esse mito, os males que assolam hoje o mundo se deu devido à curiosidade da abertura da caixa para saber o que tinha dentro, tá bom? Então, respondam essas duas perguntinhas aí no caderno de vocês, pause o vídeo, dá tempo de responder essas duas perguntinhas bem simples. Com base no vídeo, por que Pandora não deveria abrir a caixa? E a questão de número 2, qual foi o único dom positivo que Pandora conseguiu preservar após fechar a caixa, tá bom? Pausa o vídeo e respondam aí estas duas questões. Falamos sobre o mito, agora vamos falar aqui um pouco sobre lenda. O que é lenda? Lenda é o conjunto de histórias narradas pelo povo, os quais são transmitidas de geração em geração também, por meio da oralidade, né? Da lenda ela é contada. São narrativas criadas e difundidas pelo povo, por isso são relacionadas à cultura de um povo. Nas lendas, as personagens são humanos, ainda que sofram transformações mágicas ou encontrem seres fantásticos, monstros e etc. E aí nosso estado ele é riquíssimo em cultura e possui também um número de lendas muito grande, principalmente na nossa capital. Todas essas lendas aqui, elas fazem parte da capital, São Luís. Então eu tenho a lenda da carruagem de Ana Jansen, tenho a lenda da Manguda, tenho a lenda da serpente encantada e eu tenho também a lenda da praia de Olho d'Água e várias outras lendas. Nosso estado ele tem muitas lendas, ele é riquíssimo. E aqui eu coloquei um pouquinho da história da lenda da carruagem da Ana Jansen de forma bem resumida. Para quem não conhece, a partir de hoje vai ficar sabendo. No século XIX, viveu em São Luís a senhora Dona Ana Joaquina Jansen Pereira, comerciante que, tendo acumulado grande fortuna, exerceu forte influência na vida social, administrativa e política da cidade. Era a voz corrente, então, que Dona Ana Jansen, como era comumente chamada, cometia as mais bárbaras atrocidades contra seus numerosos escravos, quais submetiam a toda sorte de suplício e torturas, em sessões que, não raro, terminavam com a morte. Alguns anos após o falecimento de Dona Ana, passou a ser contada na cidade a fantástica história segundo a qual, nas noites escuras das sextas-feiras, boêmios e notívagos costumam deparar com uma assombrosa e apavorante carruagem, em desenfreada correria pelas ruas de São Luís, puxada por muitas parelhas de cavalos brancos sem cabeças, guiados por uma caveira de escravo, também decapitada. Conduzindo o fantasma da falecida senhora, penando sem perdão pelos pecados e atrocidades em vida cometidos. Quem tiver a infelicidade e a desventura de encontrar a diligência de Dona Ana Jansen e deixar de fazer uma oração pela salvação da alma da maligna senhora, ao deitar-se para dormir, receberá das mãos do seu fantasma uma vela de cera. Esta, porém, quando o dia amanhecer, estará transformada em descarnado osso humano. Então essa é uma das lendas do Maranhão, mas se você tiver a curiosidade de descobrir, existe um livro só de lendas maranhenses, tá bom? Dá uma olhadinha aí na internet, pesquisa e fica sabendo dessa nossa história, dessa nossa cultura. Afinal, qual é a diferença entre mito e lenda? Mitos são histórias sobre seres sobrenaturais, como deuses ou monstros, que servem para explicar certos fatos por meio de metáforas e simbolismo. Eles não têm nenhuma ligação com a realidade. As lendas, por outro lado, são relatos históricos de eventos e pessoas de antiguidade, e por isso possuem base em determinado momento histórico. Porém, essas histórias são distorcidas ou exageradas, recebendo um ar fantástico. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado bastante, né? Anotem as informações que elas vão servir para depois a gente discutir na nossa aula ao vivo, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.